Bem-vindo à análise, dessa vez um pouco diferente do que a gente faz, aberto para todo mundo poder visualizar o nosso trabalho. Eu vou estar aqui desenhando as jogadas para você, né, e você vai estar analisando para o pessoal aí ver um pouquinho do nível técnico que as equipes entregaram nas etapas regionais da competição. Seja muito bem-vindo, como que você está, meu irmão? Fala, Caio, tudo bem? É uma honra, né, estar aqui para todo o Brasil, a gente fazendo uma análise das 16 equipes que estarão presentes na Superfinal. E eu acho que vai ser bem bacana a gente entregar esse material e principalmente para ter esse panorama, né, e entender um pouquinho mais dos pontos fortes de cada uma das equipes, né, que irão brigar aí pelo título de campeão brasileiro. Caio, essa final foi bem surpreendente, na verdade, né, em questão de acontecimentos, né, porque o Valkyrias começa muito bem na partida, consegue abrir uma ampla vantagem, e nisso o Amazonas vem, né, jogando dentro do seu situacional, controle de relógio, vem aos pouquinhos, vai conquistando o placar, até conseguir o empate, né, levando a partida para prorrogação, para o overtime, e aí no overtime consegue a vitória, né, então aqui a gente tem a jogada do título, né, a jogada da vitória da equipe do Amazonas. Já era uma terceira descida, né, nas campanhas alternadas ali no overtime. E aqui a gente também pode frisar uma tendência que o Amazonas utilizou bastante durante a competição, né, que é o conceito de double posts, né? Então, elas vêm nessa formação em spread, né? E a gente consegue analisar nesse lado forte, né? Ambas as recebedoras, tanto a recebedora wideout aqui do lado forte, quanto a slot, entrando nas posts, né? Então, a wideout atacando uma post to win lá no meio da end zone e a slot atacando essa post para o espaço, né? Nas costas da defensora interna, se aproveitando do leverage, e aí conseguindo ah, realizar o catch ali com um belíssimo passe da quarterback para garantir a vitória, né? E o título para a equipe do Amazonas. Cara, e o Atenas é uma equipe que já me chama a atenção desde o ano passado, né? Participou da Superfinal também, e é uma equipe bastante física, né? Então, suas recebedoras tem esse perfil de fisicalidade, bastante velocidade nas rotas verticais, né? E que a gente consegue analisar é que elas jogam muito, né, em conceitos crossers, principalmente isolando sempre, né, a sua hideout aberta, né? Então aqui a gente consegue ver ela sendo isolada nessa rota vertical, né? Numa fade, e a gente vê o conceito ali da sniper saindo na flat, enquanto as duas recebedoras ali, a slot e o hideout do lado forte, fazem crossers, né? Então elas garantem esses checkdowns para quarterback, fazem com que a defesa do Mariners acabe tendo que fazer uma rotação entre as suas defensoras e aí acaba liberando, né, essa rota vertical da sua recebedora isolada. É o grande favorito aqui do Sul por anos, né? Então, acredito, se eu não estou enganado, elas estão invictas aqui nos regionais Sul. Acredito que fazem uns 4 anos ou 3 anos. Depois podem me corrigir aí, quem souber da informação. Mas é importante frisar a inteligência da equipe, né? Uma equipe que joga junto há muito tempo, atletas muito inteligentes, né? Então, uma CT muito forte também, que consegue passar as ideias, né? De uma forma muito clara para suas atletas. E o controle situacional, né? Então, vejo que talvez seja, né? Não só no Sul, mas em questão nacional, uma das equipes que mais sabe controlar situações e relógio, né, independente das situações, né? E aqui nessa jogada a gente vê muito, né, o suco do Atlantis, né? Então, jogando situacional, uma jogada de shot play, a gente vê uma chamada bem inteligente, a gente tem um check down aqui com a Luri, né, a recebedora isolada no canto inferior da tela. A gente vai ter uma rota de check down ali para o first down da Meller, né, saindo na flat. E quanto à recebedora isolada e a slot, que é a bank, né? A gente tem duas verticais. Então a gente tem uma fade por parte da recebedora isolada e uma post-win, né, da bank, principalmente, né, aproveitando do leverage interno dessa defensora que estava à sua frente, né? Então ela identificou que a defensora estava marcando praticamente em press. Ah, Bank
sabe que tem muita velocidade, muita fisicalidade, né? E a Lazy confia muito nessas rotas, né? Então ela sabe que se ela largar a bola no fundo, o Bank vai ter velocidade para buscar esse passe, né? E principalmente é, vai disputar essa bola. Se tiver em qualquer condição de catch contestado, ela tem muita explosão, ela tem muita é, verticalidade no seu salto também. Então, é uma pessoa que tem muita impulsão, né, para buscar essa bola lá em cima. Então, o Atlante se aproveita muito dessas situações, né, para conseguir impor big plays e principalmente situações de shot play. Atlantis tem muito desse perfil de utilizar play actions e jogadas de corridas com muita inteligência, né, em situações adversas, né? Então aqui a gente vê elas posicionadas em zona verde, porém fora da zona de corrida, né? E é uma jogada muito tradicional do Atlantis, né? Que poucas equipes conseguem parar. Então é importante frisar isso, é um ponto muito forte da equipe do Atlantis. Elas iniciam com esse motion da Bank, né? Então, assim que ela trava ali na nova posição de slot, o snap é dado, ela volta para o play action com a lazy, né? E aqui nessa jogada a gente vê ela recebendo o handoff, né? Ganhando o corredor muito próximo à sideline, e aí, com sua velocidade, né, e habilidade que tem para quebrar tackles, ela consegue, né, adentrar a endzone e marcar mais um touchdown para a equipe do Atlantis. Uma questão bem importante da equipe do Caipiras, que a gente pode frisar, é a experiência das atletas, né? Então, é um grupo bastante experiente, conta com atletas bastante experientes, né? Então, elas também têm a giga, né, na parte na unidade defensiva. E como tu disse, né, Caio, eu acho que elas prezaram muito durante toda a competição pelo conservadorismo. Então, o que significa isso? De que forma eu quero dizer isso, né? Jogar seguro, mas jogar de forma eficiente. Então, o Caipiras conseguiu impor esse estilo de jogo durante todo o regional Sudeste, né? E aqui nessa jogada a gente vê, né? O bootleg da QB para a direita e esse passe de confiança, né? Na, na snapper, saindo nessa rota flat, atacando, né? O primeiro pylon aí. E a QB no bootleg, só largando o passezinho no espaço que ficou disponível ali entre as duas defensoras do Vailers. Caipiras. Se por parte ofensiva elas fizeram bons jogos, né, de forma conservadora, mas muito eficaz, defensivamente é uma defesa bastante consistente e, de certa forma, agressiva, né, do bom sentido da palavra. Então, a gente vê muitas vezes elas jogando nesse sistema, nessa formação em diamante, né, nada mais é do que, geralmente, elas estão numa cover 3 ali, então, jogando de uma forma bem eficaz. E também dobrando a marcação muitas vezes, né? Então a gente vê em outras partidas, tanto defensor externa, né, junto com a Giga ali fechando bem o fundo, tentando tirar sempre as melhores recebedoras do time adversário da partida, né? Então anulando as mesmas, né? E aqui a gente vê, né, uma play excelente por parte da Giga, né? Então leu muito bem o conceito, conseguiu fazer a interceptação. E um belíssimo retorno, né, para o touchdown, colocando a equipe do Caipiras no jogo novamente, né, contra o Vasco. E cobrar essa, a gente sabe que tem muita qualidade envolvida, né, em ambos os lados da bola. Falando aqui da unidade ofensiva, né, a gente vai ter esse lado forte aqui, né? Com a Thaísa e a Milena. E eu acho que vale a gente frisar, né? Esses conceitos que elas utilizam muito em Zona Verde, né? Então, a gente já fez outros breakdowns também do Cobrarés. E a gente vê várias vezes, né? Esse conceito sendo utilizado e utilizado com maestria, né? Tanto pela velocidade imposta pelas suas recebedoras e tanto pela qualidade de passe e leituras da Lica, né? Então a gente também aqui consegue analisar essa crosser da Thaísa, né? Cruzando lá no primeiro pylon e a Milena atacando uma post corner no segundo nível, né? Então gerando uma situação de pick play para cima das defensoras do Foxes, né? Que tem uma defesa muito forte, a gente vai falar depois sobre o Foxes, né? E mesmo assim, dando essa liberdade, né? Limpando o campo para essa crosser da Thaísa entrar no primeiro pylon e a quarterback, né, conectar esse passe de confiança, né, e colocando, né, o Cobrarés à frente do placar novamente, né, então
conseguindo abrir uma vantagem ali contra o Foxes. Foi jogaço, né? Então foi a grande final aí do Regional Centro-Oeste e Sudeste. E novamente, né? Cobrarés com certeza vem muito forte aí para a super final. Veio com uma equipe bastante modificada, né, em relação ao ano anterior, né? Então teve várias atletas novas, um esquema de jogo um pouco diferente também, então saíram um pouco do sistema antigo, né? E a gente viu muitas rotas verticais, né? Então a QB, a Gabi Costenaro, jogando com maior segurança esse Regional Sul, né? Conectando bons passes nas rotas verticais e tendo a extrema confiança, né? Tanto na Bia Arangel quanto na Vivi, né? Então, são os principais alvos aí da Gabi Costenaro. E o Croco, novamente, né? Vem forte aí para brigar por uma vaga aí, talvez, nos playoffs da Superfinal, né? Então, o ano passado elas não conseguiram alcançar a fase de playoffs, mas esse ano, né? Com certeza vão brigar aí por uma posição melhor e um melhor ranqueamento na super final. E vale a gente começar frisando também a resiliência que a equipe do Fox esteve durante toda a competição, né? A gente viu duas unidades muito coesas, né? Jogando de uma forma muito eficaz, então uma defesa muito sólida, muito combativa, né? E o ataque muito criativo, né? Então sabendo jogar de forma conservadora quando precisava e sabendo ser explosivo em momentos decisivos, né? Principalmente nesse jogo contra a Cobrares. Então aqui nessa play a gente vê, né, o snap sendo dado, a gente tem uma rota wheel saindo ali do backfield, né, então com a sua slot, e a snapper, que é um dos grandes passes de segurança, saindo novamente na flat para a rota de check down para o first down em segurança, a Stephanie, que é recebedora isolada, vendendo uma fade em velocidade, e enquanto a recebedora do lado forte, né, ataca uma out, né, além do first down e consegue, num catch contestado ali, brigar pela bola em cima da Luísa, do Cobrarés, e depois, ganhando essa disputa, né, consegue correr o campo todo, né, e marcando, né, mais um touchdown para a equipe do Foxes, levando o Foxes, né, a empatar a partida ali. Exato, Caio. A portuguesa vem remodelada para essa temporada, né? Então, vem com uma comissão técnica de muita qualidade, né? Então, Letícia Paiva como head coach, Bruno Siqueira como coordenador defensivo. E o que a gente percebe também é a qualidade, de trabalho, né? Que essa CT conseguiu impor, em pouco tempo com a equipe da portuguesa, que já era uma equipe tradicional, né? Mas que melhorou muito, né? E conseguindo ter boas atuações, tanto de forma ofensiva quanto defensiva. Aqui nessa play, a gente vê, né? Esse play action sendo feito com a slot, junto com a QB Tata, que já tem muita experiência no flag, né? Uma QB que já tem uma rodagem muito grande, e ela conectando esse passe numa fade com a Kissy, né? Então, jogadora de seleção brasileira, a Kissy consegue fazer um belíssimo double move para cima da defensora externa, ganhando o leverage externo e um catch belíssimo, né? Absurdo aí nos limites da end zone, final da partida praticamente. E aí a Lusa consegue, né, impor essa vitória aí para cima do Knicks. Flag Lions vem com uma equipe muito forte, né? Então, sofreram algumas perdas, mas se mantém a base da equipe, né? O core. E o que a gente vê dessa equipe é uma equipe que ofensivamente produz muito, né? Então, faz jogos muito competitivos, independente do adversário. Então, difícil essa equipe se entregar. A gente sempre vê placares bem apertados, né? É a equipe mais tradicional do Rio Grande do Sul também. E o que a gente consegue analisar nessa play, né? A gente vê uma formação em stack, o Lions joga muito, né, em formações distintas, né, fora do comum, eu digo, né, do flag nacional. Gosto desse estilo de jogo delas. E aqui a gente vê, né, uma rota da Raula fazendo uma curl ali na linha de first down, recebendo esse catch contestado, né, e ganhando em velocidade, né. Então é uma recebedora que tem muita qualidade e principalmente o sprint dela
é muito eficaz contra as defensoras em campo aberto, né? Então a gente vê ela brigando pela bola, um catch seguro e aqui ganhando na velocidade, né? Para anotar o touchdown do empate aí da equipe do Lions na partida, na disputa, né? De terceiro lugar contra o Croco. A gente vê uma equipe muito forte, né? Então sofreu uma remodelagem grande, né? Desde o ano passado, veio com os reforços importantíssimos, né? Então tanto da Dantas como de quarterback quanto a Fernanda, né? Jogando de snapper, jogando na defesa também. E aqui a gente vê um conceito em levels, né? Então, jogando nessa trips, a gente tem a Fernanda saindo na flat fly por trás de todas as recebedoras. A gente vai ter uma slant aqui da slot. E depois a gente tem uma stab e uma dragão por parte das duas recebedoras do canto superior da tela, né? Então a gente tem um conceito de levels com crossers e a slot acaba ficando sozinha, né, na endzone depois do ajuste que ela faz por trás da defensora externa. E assim o Mariners consegue, né, abrir uma vantagem sobre o Atenas na grande final. A conexão da Dantas com a Fernanda é muito forte, né? E aqui a gente vê ela saindo numa flat no primeiro momento, e quando ela identifica que a defensora está com o quadril voltado para a região interna do campo, ela ganha o leverage externo por fora, e aí ajusta, né, para essa fade para o fundo do campo, e a Dantas, né, já fazendo essa leitura muito rápida, conecta esse passe para mais um touchdown para a equipe do Mariners. Então, a gente pode esperar com certeza, né, uma equipe com muita fisicalidade, com muita inteligência tática, né? E tenho certeza que elas vão buscar, né, uma vaga nos playoffs aí no, na superfinal. Exato, né, Caio? A gente vê essa equipe do Remo durante todo o Regional Norte 2 aí, jogando com muito, né, play action, duas passadoras, três passadoras, jogadas bem desenhadas, né? E essa também, né? A gente consegue ver a jogada iniciando com motion aqui da recebedora do lado forte, né? O snap é dado para slot, a slot ah, começa a recuar, atraindo a atenção da Blitzer, né? Enquanto a recebedora do lado fraco e a snapper fazem um conceito tesoura, né? Então, atacando o segundo pylon da endzone, levando essa defesa para o fundo. E aí, quando a slot resolve voltar a bola para quarterback, quem fica livre, né, é a recebedora do lado forte, que iniciou com o motion. Então ela entra sozinha lá no primeiro pylon da endzone e assim anota, né, o primeiro touchdown aí contra a equipe do Norte Indians, que foi a grande final aí do Regional Norte 2. A gente vê o Sirius crescendo ano após ano, né, principalmente dentro dos regionais. É uma equipe que traz muitos reforços e reforços que fazem a equipe, o nível da equipe crescer, né? E a CT, né, que a gente estava falando, então, coach internacional também, coach mexicano, que trouxe um sistema muito eficaz para as meninas do Sirius, né? E aqui a gente consegue já identificar um pouquinho do trabalho dele, né? Então, uma jogada no qual três atletas estão atacando os pylons, né? E a branca acaba entrando sozinha ali, né? Nessa crosser para o centro da endzone. E é uma excelente recebedora, né? Eu acho que é a recebedora mais experiente aí da equipe do Sirius, né? E a gente consegue ver ela anotando mais um touchdown contra, primeiro touchdown da equipe do Sirius, na verdade, né? Contra a equipe do Atlantis na grande final do Regional Sul. E sobre essa questão do huddle, é algo que chama realmente atenção, né? Então, o Sirius abdica do uptempo, né? Digamos, do pace da partida, né? Mas consegue extrair, né, o máximo de informações possíveis com o coach ali na sideline para que haja menos ajustes, né, durante a partida. Então, eles usam esse tempo do huddle realmente para deixar tudo claro, tudo bem encaminhado para que elas consigam executar suas jogadas com maior perfeição aí durante as partidas. Acho que o Tritões vem crescendo ano após ano, tem um projeto muito sólido, né? E a gente vê, né?
Agora as meninas aí do Fortaleza conquistando essa vaga para a superfinal e jogando de uma forma muito consistente, né? Então aqui a gente vê uma isolation, né, saindo nessa trips e a recebedora isolada, né? Recebedora mais aberta, fazendo essa conexão com a quarterback, né? Saindo em velocidade na fade, explorando o ganho do matchup contra essa defensora externa que estava à sua frente. E aí chegando lá na entrada da end zone, né? Nessa play. Com certeza a Fortaleza surpreendeu assim pela como elevou o nível, né, para essa temporada e tenho certeza que vai fazer bons jogos aí na Superfinal. É isso, né, Caio? A gente vê o Valkyrias, que talvez fosse o grande favorito para esse Regional Norte, né? E a gente vê elas começando o jogo de uma forma muito explosiva, né? Então, a Fernanda, que é quarterback da seleção brasileira também, explorando muito esses matchups no fundo do campo, né? As recebedoras do Valkyrias explorando muito a sua velocidade contra os matchups, né? Dos adversários. E aqui a gente já vê uma isolation logo de cara, né? Então, um conceito no qual tem três checkdowns baixos, né? Em hits ali com suas recebedoras, e ela isola a recebedora aqui mais aberta, né? Numa fade em velocidade e já inicia a partida, né? Com um belíssimo touchdown para a equipe do Valkyrias. O que chama atenção também nessa partida é que foi um jogo muito aberto, né? A gente já comentou também quando a gente fez a análise aqui para a Tide, né? Importante que foi um jogaço, né? Foi para o overtime, uma disputa muito legal de se acompanhar, né? Mas o Valkyrias acabou ficando com a prata, né, no Regional Norte, mas tenho certeza que vai fazer os ajustes necessários aí, uma equipe muito tradicional na superfinal e que vai voltar muito forte aí, brigando, né, para ir longe na competição. A gente sempre comenta, né, sobre a tradição do Vasco, né, seja em regionais, seja em superfinal, seja em Campeonato Paulista. Então, é uma equipe com muita tradição, atletas muito experientes, né? Várias já fizeram ou fazem parte da seleção nacional. E a gente vê elas jogando de uma forma muito eficaz dentro das situações de jogo, né? Então é uma equipe que joga fácil, digamos, né? Independente da situação ou adversário, e sabe controlar a partida, né? Então elas têm essa grande vantagem, né? De jogar juntas há muito tempo também, tem uma conexão muito forte, né? Então a safety, que é a quarterback, tem uma conexão muito grande com suas recebedoras, né? E aqui a gente vê ela conectando esse passe, né, no primeiro pylon, nessa out, uma belíssima leitura também, né, então uma coisa que a gente pode sempre falar da safety é a paciência que ela tem para fazer as leituras das progressões das rotas, né, e o desenvolvimento das mesmas, e sempre, né, fazendo boas escolhas aí, para principalmente em zonas de pontuação. Aqui a gente vê uma outra play, né, da equipe do Vasco, novamente atacando, né, em zona verde, e elas atacam muito bem os objetivos, né? Acho que isso a gente pode frisar também. É, todas as recebedoras muito experientes, então sabem ler muito bem os espaços que a defesa está cedendo e principalmente atacando, né, os pylons, como essa play aqui, né? Então a gente vê a slot cortando nessa whip out, né? E recebendo, né, no limite da sideline, dentro da end zone, né? E anotando aí mais uma pontuação para a equipe do Vasco Almirantes, que com certeza vai chegar muito forte novamente na super final. É isso, né, Caio? O Valers fez um bom regional, né? Acredito que dentro das características que a equipe quis impor, né, nesse regional, conseguiu ter um relativo sucesso, né? E aqui a gente vê, né, a Jenny sendo um dos destaques também na parte ofensiva e não só defensiva, né? Então, uma atleta de muita qualidade, atleta de seleção nacional e fazendo uma dragão no segundo pylon, né? E o que eu acho legal desse ataque do Valyers é a versatilidade, né? Então a gente vê muitos motions, a gente vê muita troca de formação, né? Então elas saem numa spread, faz um motion, e vai para uma solo, e aí a gente vê a jogada sendo executada na zona verde, né? Então é um ataque com muito dinamismo, acho que é bem divertido de ver o Valyers jogar sempre, né? E a gente vê a Jenny atacando lá o segundo pylon nessa dragão, né? E a QB, a Batata, conectando esse passe
com qualidade, né, na janela de passe disponível e assim anotando mais um touchdown aí, o primeiro touchdown do Vikings contra a equipe do Fênix.